Se você olha para um gráfico e só enxerga a linha subindo ou descendo, fica tranquilo, você não está atrasado. É porque ninguém te explicou direito. Antes mesmo de existir qualquer indicador, inteligência artificial, os traders eles já utilizavam a leitura de mercado utilizando candles. E isso começou lá no Japão no século XVIII. Um comerciante de arroz ele percebeu que o preço ele não se movia apenas por oferta e por demanda, mas sim por emoção humana. Medo, ganância, pressa ou até mesmo esperança. E ele criou uma forma visual de enxergar essa batalha, que seriam os gráficos de candles. E até hoje vemos bancos, fundos e traders profissionais utilizando essa forma de enxergar o gráfico. Nesse vídeo você vai entender o que é um candle, como que ele funciona, o que cada parte dele significa e como ler um gráfico mesmo se você nunca operou antes. Se você entende candles, o gráfico para de ser confuso e ele começa a te contar uma história. E se você não é inscrito no canal, deixa o like e ativa o sininho para não perder o próximo vídeo. Vamos começar do básico. Um gráfico de candles ele vai te mostrar quanto que o preço abriu, quanto que ele fechou, qual foi a sua máxima e qual foi a sua mínima dentro de um período de tempo, seja ele de 1 hora, 5 minutos ou até mesmo de um dia. Cada candle ele vai representar uma batalha entre os compradores e os vendedores dentro desse intervalo de tempo. E a gente sabe que quanto maior o tempo, mais importante é a informação daquele candle. Ou seja, um candle de 1 hora tem muito mais relevância do que um candle de 3 minutos. E como que funciona a anatomia de um candle? Todo candle ele vai ter essas 4 informações: o preço máximo, o preço mínimo, o fechamento e a sua abertura. O corpo do candle ele vai representar onde que o preço ele abriu e aonde ele fechou. Já os pavios eles vão representar até onde o preço ele tentou ir, mas não conseguiu. Ou seja, aqui nesse candle aqui de baixa, o preço ele tentou chegar aqui em cima, mas ele não conseguiu. E mesma coisa, ele chegou até aqui embaixo, mas não fechou nessa mínima. Ele fechou nessa região aqui. Vamos fazer uma analogia muito simples. Imagine que duas crianças estão brincando de cabo de guerra. O pavio vai mostrar até onde essas crianças conseguiram puxar. Já o corpo ele mostra quem terminou vencendo essa brincadeira. A mesma coisa serve para o candle de alta. O preço abriu nessa região, só que ele fechou aqui. A questão é que ele chegou nessa mínima aqui e chegou nessa máxima, porém ele não fechou nessas regiões. O preço, ele fez isso aqui, ó. Abriu nessa região, tocou nessa mínima, foi nessa máxima, só que ele fechou aqui, nessa região bem aqui. Uma coisa que você deve se atentar, principalmente se você é iniciante. O pavio, ele não é um detalhe, e sim uma rejeição do mercado. Um pavio muito grande para cima significa que o mercado ele tentou subir, só que ele foi rejeitado. E um pavio muito grande para baixo representa que o mercado ele tentou cair, só que essa região ela foi defendida. É como você tentar empurrar uma porta que não abre. Você tenta, mas alguém empurra ela de volta. Os pavios eles vão te mostrar aonde que o mercado disse não. Então aqui nesse candle de alta, vamos imaginar que ele está representando um dia. Então significa que o preço ele abriu nessa região, chegou nessa mínima, foi nessa máxima aqui, só que ele fechou aqui. Então, esse candle de um dia, ele teve essa configuração. Ele abre, vai nessa mínima, testa a máxima e ele fecha nessa região. A gente tem essa configuração nos time frames menores. O candle de um dia, a gente vai ter a visualização apenas dessa barra verde aqui. Se a gente baixar para os time frames menores, que poderia ser aqui de 5 minutos, de 15 minutos, a gente teria uma visão muito mais micro do que aconteceu durante esse mesmo dia. A mesma coisa acontece com o candle de baixa. Vamos continuar imaginando que esse candle aqui equivalesse a um dia. Então, dentro desse um dia, o preço ele abriu nessa região, testou essa máxima, veio nessa mínima e fechou só aqui, indicando que o preço ele fechou acima da mínima do dia. Outra coisa muito importante que você deve se atentar é o tamanho do corpo do candle. Um corpo muito grande ele indica decisão forte de movimento, um corpo pequeno indica indecisão e vários candles pequenos indicam um mercado muito confuso. E quando o mercado está confuso, o trader iniciante ele não deve operar. Os candles eles sempre vão te contar a velocidade, a agressividade e a hesitação do mercado. E uma coisa que você tem que aprender antes de visualizar o gráfico como um todo é entender esses padrões aqui, ó. Primeiro são os engolfos, que são representados por essas duas formas aqui, ó. Tanto o engolfo de alta quanto o engolfo de baixa. Aqui indica que os compradores, eles engoliram os vendedores. Já nesse da direita aqui, indica que os vendedores, eles engoliram os compradores. A gente tem também o padrão de martelo, que com certeza você já ouviu falar, que indica o fim de uma tendência, o mercado está indo lá embaixo, sendo que os compradores estão entrando no meio dos vendedores, e assim tentar reverter uma tendência. Aqui nessa representação, indica o doji, que seria a indecisão do mercado. Nem os compradores, nem os vendedores sabem para onde a direção vai. Já esses três padrões aqui, eles representam o fim de uma movimentação de alta. O que significa? Que os compradores estão perdendo força e os vendedores estão ganhando força. Então nessa primeira aqui, o candle de venda está praticamente do mesmo tamanho do candle de alta. Nessa segunda figura, a gente tem um pavio muito grande que a galera chama de martelo invertido. Os compradores tentaram jogar o preço lá para cima, só que os vendedores tiveram tanta força que conseguiram fechar o preço lá embaixo. E nessa última aqui é o famoso martelo, no qual os compradores perderam a força totalmente
totalmente e os vendedores assumiram o controle da posição. Já esse padrão aqui, Rising Sun, é melhor deixar para representar para vocês no gráfico. Agora, junta tudo. Não leia os candles isolados, leia as sequências deles. Pergunta simples que você deve se fazer antes mesmo de entrar no trade. Quem é que está no controle? O preço está sendo aceito ou rejeitado? Os compradores ou os vendedores estão ficando mais fortes ou mais fracos? Você tem que entender que o gráfico é uma narrativa de avanço, reação, tentativa, falha e continuação. E quem aprende a ler isso para de depender do achismo. Então aqui no gráfico, como eu havia falado para vocês, aqui a gente está tendo uma visualização do gráfico diário. Ou seja, essa barrinha aqui, ela vai ter o seu preço de abertura, de fechamento, os seus preços máximos e os seus preços mínimos. E se a gente baixar para o gráfico de 5 minutos, a gente vai ter uma visualização muito mais micro, sabendo aonde que o preço atingiu as máximas e onde que o preço atingiu as suas mínimas. Então aqui a gente fazendo uma varredura no gráfico de 5 minutos, a gente vai procurar aonde que iniciou o dia 4. Então o dia 4 iniciou aqui, ó, meia-noite. A gente vai traçar aqui uma linha horizontal para saber a mínima do dia e aqui a máxima do dia. Aqui a gente está conseguindo observar o quanto que o preço ele variou tanto para cima quanto para baixo. E quanto maior o tempo gráfico que você for visualizar, muito mais importante, muito mais relevante a informação que você vai ter a respeito do gráfico. E quais são os erros mais comuns de quem está começando? Achar que um candle sozinho ele pode resolver tudo, ignorar os pavios, operar qualquer candle que se mexe, utilizar indicador sem mesmo entender o preço e olhar o gráfico sem contexto. Os candles, eles não são sinais mágicos, eles são informação crua. Então aqui no gráfico, nessa região aqui, a gente consegue observar que o tamanho das barras, eles são bem inferiores a esse tipo de movimentação aqui, ó, que é o que a gente gosta de operar. Movimentos fortes, que as médias elas vão estar alinhadas, inclinadas e direcionadas, tanto para cima quanto para baixo. Outra coisa muito importante que você tem que fazer é que todas as vezes que você vê um candle muito diferente, como esse daqui, ó, um candle que deixou um pavio muito grande, você precisa baixar o tempo gráfico. Ou seja, aqui a gente está no tempo gráfico de 15 minutos. Se você achou que esse candle está muito diferente, refina ou no 5 ou no 3 minutos para entender o que aconteceu nessa região. Resumindo, antes de tentar ganhar dinheiro, aprenda a ler o gráfico. Todo trader consistente começou aprendendo a ler os candles e entender o contexto do mercado. E se você não consegue entender para onde o preço está indo, nenhum indicador vai te salvar. E se você quer praticar sua leitura de candles todos os dias, te convido a participar da minha comunidade VIP gratuita no Discord. Lá eu utilizo gráficos reais e exemplos diários das minhas operações todos os dias. Não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e vamos pro próximo.